Olá, as pessoas. Eu sou a professora Cris, especializada em redação e nos exames orais das provas da FGV, do INSPER e da SPM. E esse vídeo é uma continuação de uma série de 3 vídeos sobre as competências que norteiam os quesitos avaliativos da redação da FGV e a ESP. Quem não viu o primeiro vídeo, ele vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? O link para vocês acessarem. Hoje a gente continua falando do segundo quesito, que é articulação e argumentação. As competências que norteiam esse quesito são articulação adequada dos elementos discursivos e linguísticos e argumentação coerente e consistente. Com relação a esses elementos linguísticos e discursivos, né, que o aluno precisa articulá-los de maneira adequada. São vários os exemplos que a gente poderia dar aqui, mas eu vou selecionar entre um deles o uso dos conectivos. Existem alunos que usam conectivos como além disso, no lugar de consequentemente, e confundem completamente ali a relação entre uma ideia A e uma ideia B. Isso significa que o aluno não articulou de maneira correta, né, as ideias. Ou alunos que muitas vezes usam o conectivo contudo, que é um conectivo que mostra a ideia de oposição, querendo trazer, na verdade, a ideia de conclusão, de portanto, porque o aluno pensa que contudo significa com tudo isso que eu já disse antes. E, na verdade, não é. Então, isso são alguns problemas, né, de articulação ligada a esses mecanismos linguísticos e discursivos. E um outro que é muito comum também é o uso inadequado de pronomes, né? A gente vê muito isso, por exemplo, em frases como, pensando no tema anterior aí, que caiu na GV, né, da democracia e das desigualdades. O aluno escreveu uma frase como: a desigualdade e a democracia são assuntos atualmente muito debatidos na atual realidade da sociedade brasileira. Ponto final. Aí ele coloca um ela para continuar a ideia anterior. Ele fala: ela tem sido um problema baseado numa crise social, e aí você se pergunta quem é ela, né? É a sociedade brasileira, é a democracia, a desigualdade, enfim. Então são erros comuns, né? E que prejudicam a articulação dessas ideias e, consequentemente, da argumentação. Com relação à outra competência, que é a argumentação coerente e consistente, tem muito a ver em relação a como o aluno seleciona as ideias e explica essas ideias, né? Então, às vezes pode acontecer com um erro de citação. Já soube de alunos quando eu trabalhava em cursinho, né? Que o próprio aluno me contar que na hora do nervoso ele, ao invés de falar Gilberto Freire, ele escreveu Gilberto Gil. Mas isso um aluno que sabia o que estava falando, mas infelizmente ficou nervoso e confundiu. E também alunos que erram completamente uma citação porque nunca leram um livro, nunca leram nada sobre o assunto e só decoraram frases soltas sem entender o contexto do autor, do livro, enfim, e acabam trazendo erros gravíssimos, né? Então, por exemplo, no sistema de democracia, alunos que falaram que a desigualdade não é uma ameaça à democracia porque vive-se uma democracia meritocrática. Então, numa meritocracia vai existir a desigualdade, mas por responsabilidade daqueles que não se esforçam para fazer parte dessa democracia. Então, a gente vê uma confusão conceitual muito grande em que o aluno quer expor a ideia dele, mas que não tem um encadeamento argumentativo, uma sustentação, uma argumentação coerente. Assim como algumas pessoas que tendem a defender racismo reverso, né? Pensando numa banca como a FGV, que vai trabalhar com conceitos, você precisa entender a história do racismo, o que é racismo,
para entender o que é racismo reverso, né? Qual a diferença de racismo para injúria racial, para preconceito racial. Então, compreender os conceitos, não é? Para conseguir argumentar. Então, vejam que tem a ver também com o domínio que você tem do tema e como você expressa esse tema em forma de argumentação, para que essa argumentação realmente fique coerente. E por fim, alguns alunos que fazem frases muito longas, usam poucos pontos finais e saem enchendo o período de vírgulas e colocando outras orações sem explicar, né? Então é como se uma ideia fosse sempre a consequência da outra, mas a ideia anterior não teve uma explicação, uma fundamentação. Isso pode trazer sérios problemas também nesse critério, ok? E a gente continua aí no terceiro e último vídeo. E só para lembrar que nós estamos com matrículas abertas para um curso intensivo de redação. Para quem quiser, tiver interesse, né? É sempre bom ter um domínio a mais sobre os conteúdos e ter uma orientação a mais de uma profissional que realmente trabalha com essa prova há muito tempo e a conhece muito bem. Então, até o próximo vídeo, gente. Muito obrigada por assistir até aqui.